Boa noite a todos. Agradecer aí mais uma vez Cantinho de Jesus nessa oportunidade de estudar aí o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós vamos dar sequência, então, como o Delano falou, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 28, a coletânea de preces espíritas, que o Kardec traz para a gente, né, explicações de orações que nós precisamos fazer em vários momentos da nossa vida, né? Por nós mesmos e pelos outros. Na semana passada foi estudado o item 71, mas como a gente está no Setembro Amarelo, vale a pena recordar que são preces pelos suicidas. Então a gente pode aproveitar o mês, né? E de manhã cedo, quando levanta, ou à noite, quando vai deitar, fazer uma prece para essas almas, né? Nós estamos aqui dentro da parte que fala de preces para os outros, né? Hoje nós vamos estudar o item 73 e 74, que é prece por espíritos penitentes. O que são espíritos penitentes? Espíritos penitentes são aqueles espíritos que se arrependeram, né? São espíritos que infringiram a lei de Deus e se arrependeram disso. Tá? Esse arrependimento é muito importante para esses espíritos. Então a gente vai entender essa lógica. Muitas igrejas pregam que o arrependimento abre a porta do reino de Deus. Não importa o que o indivíduo fez durante a vida. Se lá, no fim da vida, no leito de morte, nos últimos instantes, passar um filme na cabeça dele, ele conseguir rever tudo que ele fez de ruim durante a vida e ele se arrepender, ele será perdoado e estará, então, sendo admitido no reino do céu. Vocês acham que é assim que acontece? Parece verdade essa afirmação? Não? Mas é verdade. Só que é uma verdade que está mal explicada ou mal aprofundada. Realmente o arrependimento vai abrir portas. Não a porta direta do reino do céu, mas a porta do caminho que leva até o reino do céu. O arrependimento faz isso. Tá? Então, a explicação não está completa, mas realmente o arrependimento tem um poder muito forte. Né? E a gente precisa, então, estar bem atento nessa questão do arrependimento. O Kardec, ele começa no item 73, explicando por que ele separou aqui os espíritos penitentes das outras categorias de espíritos pelos quais nós devemos fazer orações. Ele diz assim: fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes, que pedem prece. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhece suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Então, primeira coisa, um espírito arrependido, aquele que realmente, né, o arrependimento verdadeiro, ele já não pode ser considerado um espírito mau, totalmente mau. E aí a gente tem que separar. O espírito mau é aquele que se compraz na maldade, né? Aquele que faz a maldade meio que por diversão. Ele gosta daquilo que ele está fazendo. Ele se apega naquilo. São os espíritos que estão ali nas primeiros degraus de evolução, né? A partir do momento que ele começa a ter um pouco de conhecimento e começa a evoluir, ele começa a entender que aquilo que ele está fazendo não faz bem para ele mesmo. E aí ele começa a tentar mudar. Quando ele
né, adquire essa condição de se arrepender verdadeiramente, ele já sai desse estágio de espírito mal e já passa para um estágio de espírito em recuperação, né? Então, assim, quando o Kardec diz aqui que esses espíritos, eles não são maus, eles são infelizes, por quê? Porque quando a gente vê que cometeu um erro, quando a gente tem a consciência de cometer um erro, realmente a primeira coisa que acontece com a gente é o quê? É bater uma certa tristeza, uma decepção por ter feito uma coisa que não deveria. E isso está no nosso dia a dia. Se a gente pegar um fumante, por exemplo, a pessoa resolve parar de fumar. Ela fica ali 2 semanas sem fumar. Durante esse período, o dia vai passando e o corpo físico vai cobrando do espírito cada vez mais forte o consumo daquela substância, que ele já está viciado. Nós estamos num mundo onde a matéria tem predominância sobre o espírito. Então a matéria pesa muito, pedindo ao espírito que retorne com aquela substância. O espírito está ali, né, se esforçando a todo custo para não cair nessa tentação. Mas aí 2 semanas se passaram e ele tem uma contrariedade, alguma coisa aconteceu que ele não ficou satisfeito, brigou com alguém, né, foi repreendido, e isso pode ser o gatilho para a pessoa estourar, e aí a pessoa vai lá e fuma um cigarro. Quando ela fuma o cigarro, o que vai acontecer? A pressão que o corpo físico estava fazendo no espírito acaba. O corpo teve aquilo que queria. Então a pessoa dá uma certa aliviada no primeiro momento. Mas depois ela vai lembrar que ela tinha feito um compromisso com ela mesma, que ela não fumaria. Então isso bate uma decepção na pessoa. A pessoa então vai, né, chegar a esse ponto aí de começar a ter uma tristeza por ter fracassado, né, nessa tentativa. Nós precisamos, nesse momento, ficar muito atentos, porque o momento do arrependimento é o momento também que nós vamos mostrar até onde nós estamos estruturados. O nosso arrependimento vai ser colocado sobre a humildade ou sobre o orgulho. Isso faz toda a diferença. Isso traz resultados completamente diferentes. Aquele que põe o seu arrependimento na humildade, o que é a humildade? O reconhecimento de que somos seres falíveis. Por mais que a gente tente, em algum momento nós ainda estamos na condição de errar. Precisamos encarar isso com naturalidade, entendermos que, ao falharmos, nós podemos nos arrepender e começar um processo de melhoramento, né? Mas quando você baseia o seu arrependimento no orgulho, tem um grande problema. O orgulho não admite fracassos. Então a pessoa vai passar a se cobrar pesadamente por ter fracassado. E aí, a pessoa que fumava um maço por dia, ela entra em desespero porque ela não conseguiu e fuma 2. Né? A Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 9, ela vai dar um exemplo aqui para a gente sobre essa situação do arrependimento. Ela fala assim: Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade. Porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da Igreja da Revelação Espiritual. Maria Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovando-se, reparou, tomada pela lepra, os males que fizera a si mesma. Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altas. Arrependendo-se após o contato com o Senhor,
recuperou-se, tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. Judas Iscariotes, após trair o amigo, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio infame. Então aqui ela vai trazer o exemplo disso que eu falei. Obviamente que o caso de Judas merece um estudo mais aprofundado, né? Ele é bem complexo, a história. Mas a base é isso aqui. Falta de estrutura moral para compreender qual que era a situação dele naquele momento como personagem daqueles acontecimentos. Ele não compreendeu isso e, quando ele percebe o que aconteceu advindo do seu ato, ele se arrepende, mas, ao invés de ser um arrependimento baseado na humildade de reconhecer, né, que somos falhos e que podemos errar, foi baseado num orgulho que não aceita erros. Aí ele enlouqueceu. Ele jamais poderia, na cabeça dele, ter feito uma coisa daquela com Jesus. E aí ele toma a atitude que toma. Então nós precisamos ter essa consciência quando nós vamos tomar conhecimento dos nossos erros e partirmos para o arrependimento. Esse arrependimento baseado na humildade, esse sim, vai abrir as portas do caminho para o paraíso. O que é o paraíso? O paraíso para nós, né, é chegar no nível máximo de evolução, que é o nível da perfeição, é o nível dos espíritos puros. É para lá que nós estamos caminhando. Então, quando a gente reconhece que cometeu um erro, nós vamos ter então essa porta aberta para começar a caminhada. Por quê? O arrependimento, por si só, ele não basta. Ele abre a porta para que a gente faça outras coisas. Quais são as outras coisas? Começar pelo entendimento, né, o pedido de perdão pelo que fez e a reparação. Então a gente precisa começar a reparar aquilo que nós fizemos de errado. A Joana, né, ainda falando sobre isso, ela diz assim: há corações cujos enganos são tão graves que, ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. No entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. Então é justamente isso aqui, né, que eu estava falando aqui com vocês. Essa estrutura a gente precisa demais adquirir, para que a gente não caia nessas armadilhas do arrependimento, que só vai nos trazer prejuízo. Precisamos ficar atentos, alertas a essas coisas, né? Então, entender o nosso momento, fazer com que nós possamos, ao entender, né, sermos humildes para pedir o perdão e começar a caminhada da reparação. É necessário reparar. Tá? E quando o Kardec diz aqui que alguns, né, já estão no estágio até de felicidade, é porque se a gente for olhar na escala evolutiva e pensar que tantas pessoas cometem, né, vários crimes e não se arrependem, acham que estão fazendo certo, é um alento, é uma certa felicidade a gente perceber que a gente já consegue reconhecer. E, conseguindo reconhecer, a gente consegue ver onde está essa estrada de melhoramento que nós temos que trilhar. Então isso também não, né, é um fator que traz uma certa felicidade para o espírito. Então por isso que ele vai dizer aqui, alguns já estão até entrevendo um pouco de felicidade. Porque é muito bom quando a gente faz uma comparação e percebe que, ótimo, tem muita coisa para a gente caminhar ainda para chegar na perfeição. Mas quanto que a gente já caminhou? Quantas coisas que a gente não faz mais? Isso é evolução. Isso traz uma satisfação.
E nós precisamos aprender também a lidar com essa satisfação do conquistado, ainda que esse conquistado seja pouco, né, dentro de toda a evolução que a gente tem que fazer. Mas é sempre o começo da caminhada que é mais difícil. Os primeiros degraus são muito mais difíceis porque nós estamos muito mais arraigados à matéria. À medida que nós vamos compreendendo, que nós vamos dissociando da matéria, a caminhada vai ficando mais fácil e, consequentemente, nós vamos andar muito mais rápido. Então, a nossa chegada na perfeição pode demorar muito menos do que a gente imagina hoje. Porque hoje a gente imagina com os olhos das imperfeições que a gente tem. Mas cada imperfeição que a gente deixa para trás, aos poucos, vai nos levar a andar mais depressa. Andando mais depressa, a gente vai terminar o trajeto mais rápido. A Joana, ainda nesse capítulo, ela diz assim: o arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. O indivíduo certamente tem o direito de errar, condição normal da sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo, permanência no estado do instinto. À medida que o discernimento propõe a ser a visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. O arrependimento, no entanto, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delíque. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso que logo passa, ou medo das consequências do gesto pernicioso. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão, pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que fora praticado. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. Então, é isso. O arrependimento vai abrir portas? Vai abrir portas. Mas não diretamente para o reino dos céus, e sim para o caminho. Quando a gente tem essa consciência, e aqui ela está falando, né, de quando o arrependimento, quanto mais grave é o arrependimento, as consequências podem ser mais desastrosas, porque uma coisa, como o exemplo que eu disse, né, a pessoa fumava e aí caiu na tentação e fumava um maço de cigarro, passa a fumar 2 porque não aceitou aquela situação de ter falhado. Então, eu não consigo, deixa para lá. E isso para uma situação, né, tranquila. Mas como é uma situação como a de Judas, por exemplo, a coisa fica muito mais pesada. É muito mais grave. Uma pessoa que vai para uma festa, bebe, sabendo que não pode beber e dirigir, pega o carro, volta para casa, atropela alguém e mata essa pessoa, se não tiver essa estrutura que ela disse aqui, pode enlouquecer. A cobrança dela própria com ela mesma, com aquela atitude, porque ela sabia que aquilo não era para ser feito, pode ser tão grande que ela pode enlouquecer. Pode, de repente, até chegar ao suicídio, que foi onde que o Judas chegou. Então, nós precisamos ter, independente da gravidade do erro, nós precisamos ter a convicção da possibilidade que sempre existe de
reparação. Então, não há motivos para que a gente entre em desespero, sendo que a gente sabe que a reparação é possível. O desespero só acaba para as coisas que são impossíveis de se fazer. Você não vai ter oportunidade de fazer aquilo. Isso não existe dentro do Espiritismo. O Espiritismo veio para provar para a gente que nós sempre teremos essa oportunidade de refazer. Então não entremos, em desespero. Vamos analisar com calma, friamente. Óbvio que não é fácil, mas a gente precisa começar a pensar sobre essas coisas, porque quando chegar o nosso momento, e todos nós passaremos por isso, é o que se chama de cair em si. Num momento ou outro nós vamos cair em si, em nós mesmos. O que é isso? Entender todos os erros que nós cometemos. E nós estamos cometendo erros todos os dias, ainda. E vai ter um dia que nós vamos chegar, cometi esse erro que não era para cometer, é cair em si. Mas o cair em si sabendo que, não, é possível eu reparar. Não era para ter sido feito, foi feito, mas eu consigo reparar. Basta eu querer, basta eu confiar. Se você desesperar, você não consegue chegar onde você precisa. O Kardec, ele traz para a gente, então, no item 74, a prece, que na verdade não é o Kardec, são os espíritos, e ele explica aqui a divisão, que ele faz aqui das situações e dos espíritos que necessitam de prece, e os espíritos trazem para ele, então, sugestão de prece para poder passar para a gente. Então, a sugestão de uma prece que a gente deve sempre fazer por esses espíritos que se arrependem. É mais um alento, mas uma força que a gente está dando para espíritos que vão precisar dessa força para poder começar a reparação. E por que nós precisamos muito de fazer isso? Porque vai chegar a nossa vez também, de entendermos a nossa situação, de errados, de arrependermos e precisaremos de forças para conseguirmos começar a reparação. E nada melhor do que você começar com uma força extra, que é a força da vibração que as pessoas, através da prece, irradiam para a gente. Então ele vai dizer assim, a prece, Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe força para resistir aos seus maus instintos. Espírito de fulano de tal, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias qual doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas, do momento em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começastes a gozar da felicidade que desconhecias, e a esperança te entrou no coração.
é que Deus ouve sempre a prece do pecador, que se arrepende, não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem, e, sobretudo, reparar o mal, senão que para reparar o mal que fizestes. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável lhe te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e bem-aventurados. Então, a prece aqui indicada vai fazer um resumo de tudo que eu disse, né? Deus não abandona ninguém, né? A partir do momento que você se dispõe, aqui ele diz, a seguir o bom caminho, então a porta foi aberta pelo arrependimento, o caminho está lá para a gente seguir, né? E quando a gente começa, né, a trilhar esse caminho, nós vamos ver o tanto que é, tanto mais fácil e agradável. Então a gente precisa começar, porque nós ainda estamos, né, nessa visão da dificuldade das coisas. Mas logo que a gente começar a dar os primeiros passos nesse caminho, nós vamos perceber o tanto mais fácil que a gente está imaginando e o tanto tão agradável que é. Nós precisamos ter a certeza disso, confiar nisso, para poder vencer esses primeiros passos. Muitas vezes as coisas boas nos aguardam depois de que a gente tenha se esforçado para chegar aonde começam as boas coisas, né? Então, a fruta que eu gosto de comer é necessário que tenha um trabalho, um esforço para que ela possa germinar e dar os frutos. Só depois é que eu vou poder saboreá-la. Então, essa fruta, né, é a fruta das coisas boas da vida. O cultivador sou eu mesmo. Quero comer os frutos bons da vida. Mas primeiro eu preciso arar a terra, preciso semear, preciso regar, preciso aguardar com paciência que ela possa crescer e se multiplicar, frutificar. Aí sim eu vou começar a poder comer desses frutos saborosos. Se a gente não seguir esses passos, nós não vamos atingir o objetivo, que é saborear essa fruta. E tudo na vida é assim. Tem regras que precisam ser seguidas, com disciplina e com esforço. Não há como burlar isso. Mas como eu disse, nós já aramos a terra. Nós estamos na fase do plantio. Então, o mais difícil, que é deixar a terra mais macia, nós já fizemos. Agora, o sol ainda é escaldante, ainda há dificuldade para que a gente possa colocar a semente e nós vamos ter que regar essa semente. Mas sempre lembrando, a parte mais difícil nós já fizemos. Nós estamos muito mais próximos agora da colheita do que como nós começamos lá atrás. E ainda tinha aquela vastidão de terra para ser arada. Bom, o tempo acabou, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Agora, na segunda parte, nós vamos passar para o Valdir,
e vai dar sequência aí no estudo do Livro dos Espíritos.